A vida está cheia de desafios, imprevistos e situações que testam nossa paciência a todo momento. Como manter a calma quando tudo parece sair do controle? Os estoicos tinham a resposta. Neste vídeo, você vai descobrir 10 princípios estoicos fundamentais para cultivar serenidade, clareza e força interior, mesmo nos momentos mais difíceis. Cada um desses princípios tem o poder de transformar sua forma de encarar a vida, ajudando você a reagir com sabedoria em vez de impulsividade. Mas atenção, o último princípio é o mais poderoso de todos, aquele que pode realmente mudar sua maneira de viver e enfrentar qualquer obstáculo. Então, acompanhe cada detalhe do vídeo, pois cada ensinamento é uma peça essencial para fortalecer sua mente e encontrar a verdadeira paz. Vamos juntos nessa jornada estoica, rumo a uma vida mais equilibrada e inabalável. A percepção define a realidade. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, desafios e acontecimentos que parecem estar além do nosso controle. No entanto, o estoicismo nos ensina que não é a realidade em si que nos perturba, mas a forma como a enxergamos. Cada evento que vivenciamos carrega múltiplos significados, e cabe a nós escolher qual narrativa seguiremos. Diante de um revés, podemos nos lamentar e cair no desespero ou enxergar ali uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento. Imagine duas pessoas que perdem seus empregos no mesmo dia. A primeira se sente derrotada, dominada pelo medo e pela frustração. A segunda encara a situação como um convite à reinvenção, uma chance de buscar novos caminhos e crescer. O que diferencia essas duas experiências? Apenas a forma como cada um interpreta a realidade. O fato é o mesmo, mas a resposta emocional é moldada pela percepção. Isso nos mostra que não são as circunstâncias que nos definem, mas a maneira como escolhemos reagir a elas. O estoico entende que o sofrimento não vem dos eventos externos, mas dos julgamentos internos que fazemos sobre eles. Se nos apegamos à ideia de que algo deveria ser diferente do que é, criamos resistência e dor. Mas se aceitamos os acontecimentos como parte do fluxo natural da vida, encontramos serenidade. Essa aceitação não significa passividade, mas sim a sabedoria de lidar com o que está ao nosso alcance e abandonar o desejo inútil de controlar o incontrolável. Ao compreender que nossas emoções nascem da interpretação e não dos fatos, adquirimos um poder inestimável. O poder de escolher a calma. Diante de qualquer situação, podemos questionar nossa primeira reação e reformular nossa visão. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Podemos refletir, o que posso aprender com isso? Esse pequeno deslocamento de perspectiva transforma um obstáculo em uma lição e uma dificuldade em um trampolim para o crescimento. A realidade é neutra, ela não é boa nem ruim, apenas é. O que a torna positiva ou negativa é o filtro pelo qual a observamos. Ao treinarmos nossa mente para enxergar desafios como oportunidades e perdas como caminhos para algo maior, começamos a construir uma fortaleza interna, imune às tempestades externas. Assim, a calma não se torna uma consequência dos acontecimentos, mas uma escolha consciente que fazemos, todos os dias, diante da vida. A inquietação que nos consome diariamente muitas vezes nasce de um erro fundamental: tentar controlar aquilo que está fora do nosso domínio. Queremos que as pessoas ajam conforme nossas expectativas, que as circunstâncias sejam favoráveis e que o futuro nos traga certezas. No entanto, o estoicismo nos ensina que essa busca por controle absoluto é ilusória e inevitavelmente nos conduz à frustração. Quanto mais tentamos segurar nas mãos aquilo que não nos pertence, mais ansiosos nos tornamos. O sábio estoico compreende que existem apenas duas esferas na vida: aquilo que podemos controlar e aquilo que está além de nossa influência. Não podemos determinar como os outros agirão, mas podemos decidir como reagiremos. Não temos domínio sobre os eventos externos, mas podemos escolher nossa postura diante deles. Quando aceitamos essa distinção, encontramos liberdade, pois deixamos de lutar contra aquilo que está além do nosso alcance e passamos a focar nossa energia onde ela realmente faz diferença. Imagine alguém que, ao enfrentar um revés, se desespera por não conseguir mudar as circunstâncias. Ele perde noites de sono, se atormenta com hipóteses e se desgasta emocionalmente. Agora,
Pense em outro que, diante da mesma situação, aceita a realidade como ela é e concentra-se apenas em suas ações. Enquanto um se afunda na angústia, o outro age com serenidade. A diferença não está no que aconteceu, mas na sabedoria de compreender o que pode ou não ser mudado. Libertar-se da necessidade de controlar tudo é um exercício diário. Requer disciplina para abandonar a preocupação com o que está fora do nosso alcance e direcionar nossa atenção para o que está ao nosso dispor. Ao invés de tentar mudar os outros, podemos aprimorar a nós mesmos. Ao invés de temer o futuro, podemos nos preparar para ele da melhor maneira possível. Essa mudança de foco nos dá força, pois nos torna agentes da nossa própria realidade, em vez de vítimas das circunstâncias. Ao aceitar que o mundo seguirá seu curso independentemente de nossa vontade, encontramos paz. A serenidade nasce do reconhecimento de que nosso verdadeiro poder está em nossas escolhas, ações e pensamentos. Quando abandonamos a ilusão de controle total, tornamo-nos mais leves, mais resilientes e mais preparados para enfrentar a vida com sabedoria e equilíbrio. O presente é tudo o que temos. A mente humana tem o hábito de vagar entre dois extremos, o passado e o futuro. Revivemos acontecimentos que já não podem ser mudados e nos preocupamos com cenários que ainda não aconteceram e talvez nunca aconteçam. No entanto, essa oscilação constante nos rouba a única coisa que realmente possuímos: o momento presente. O estoicismo nos ensina que toda a nossa vida se desenrola no agora, e é apenas nele que podemos agir, aprender e encontrar a verdadeira paz. O passado, por mais marcante que tenha sido, não pode ser refeito. O tempo que gastamos remoendo erros, lamentando perdas ou desejando que algo tivesse sido diferente apenas nos mantém prisioneiros de algo que já não existe. O sábio não se apega ao que foi, mas tira dele lições valiosas. Ele entende que cada experiência, boa ou ruim, moldou quem ele é hoje, mas que não precisa carregar o peso do que já passou. Da mesma forma, a ansiedade pelo futuro nos mantém reféns de algo incerto. Criamos expectativas, planejamos e tentamos prever cada detalhe, mas o amanhã sempre trará surpresas que fogem do nosso controle. O estoico sabe que se preocupar excessivamente com o futuro é desperdiçar energia. Em vez disso, ele se dedica a viver plenamente o presente, pois compreende que é nele que a vida acontece. Viver o agora não significa negligenciar o aprendizado do passado ou ignorar o planejamento para o futuro, mas sim entender que ambos só têm valor se aplicados no presente. Se cometemos um erro, o que importa é o que fazemos a partir dele. Se temos um objetivo para o futuro, a única maneira de alcançá-lo é por meio das escolhas e ações que tomamos neste instante. O presente é o único ponto de conexão entre o que fomos e o que seremos. Ao abraçar cada momento como único e irrepetível, encontramos uma nova forma de viver, com leveza, presença e gratidão. O agora é um presente da existência, e desperdiçá-lo com arrependimentos ou temores é abrir mão da única coisa que realmente nos pertence. O estoico, ao compreender essa verdade, encontra serenidade, pois sabe que tudo o que precisa está aqui e agora. A impermanência da vida. A vida é um rio em constante movimento. Nada permanece imóvel, tudo está sempre se transformando. No entanto, resistimos a essa realidade. Queremos eternizar os momentos felizes e evitar que os tempos difíceis nos alcancem. Mas o estoicismo nos ensina que a mudança não é um inimigo, é a própria essência da existência. Quando aceitamos a impermanência, libertamo-nos do medo da perda e aprendemos a viver com mais leveza e sabedoria. Nenhuma alegria dura para sempre, mas também nenhuma dor é eterna. Quando sofremos, tendemos a acreditar que o sofrimento será interminável, que seremos sempre prisioneiros daquela situação. Mas, assim como as estações mudam e os ciclos da natureza seguem seu curso, também nossos desafios se dissipam com o tempo. O sábio estoico não se desespera diante da adversidade, pois sabe que ela é passageira. Ele enfrenta a tempestade com paciência, pois compreende que, inevitavelmente, o céu voltará a se abrir. O mesmo vale para os momentos de felicidade e sucesso. Por mais grandiosos que sejam, eles também são transitórios. Isso não significa que não devamos apreciá-los, pelo contrário. Justamente porque são efêmeros, devemos saboreá-los com gratidão, sem apego ou medo de que terminem. O desapego estoico não é indiferença, mas uma forma mais profunda de apreciação.
viver plenamente cada experiência sem sofrer pela sua eventual partida. Muitas das nossas angústias vêm da tentativa de segurar aquilo que por natureza está destinado a passar. Queremos que as pessoas permaneçam as mesmas, que os sentimentos não mudem, que as conquistas durem para sempre. Mas ao nos agarrarmos ao que é instável, criamos sofrimento. O estoico compreende que nada nos pertence de verdade, tudo é emprestado pelo tempo. Essa consciência nos ensina a amar sem possessividade, a viver sem medo da mudança e a aceitar a vida como ela é. Aceitar a impermanência é um ato de coragem. É perceber que a vida não precisa ser controlada, apenas vivida. Quando paramos de resistir ao fluxo natural das coisas, encontramos serenidade. A mudança deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma oportunidade. Afinal, é justamente porque tudo passa que cada momento se torna precioso e a sabedoria está em aproveitá-lo, enquanto ele dura. A virtude acima do prazer e da dor. O que é a verdadeira felicidade? Para muitos, está no prazer, na realização de desejos ou na ausência de sofrimento. No entanto, o estoicismo ensina que essas formas de felicidade são frágeis, pois dependem de fatores externos que não controlamos. O prazer é passageiro e a dor inevitável. Assim, se basearmos nossa paz interior nessas condições mutáveis, estaremos sempre vulneráveis às marés da vida. Os estoicos, por outro lado, apontam para um caminho mais sólido, a virtude. A virtude no pensamento estoico não é uma ideia abstrata, mas um guia prático para viver com sabedoria. Ser justo, íntegro e disciplinado não é apenas um dever moral, mas a chave para uma vida plena. Quem age de acordo com seus princípios mais elevados encontra uma satisfação que nenhuma riqueza pode comprar e que nenhuma adversidade pode destruir. Afinal, enquanto o prazer e a dor vêm e vão, o caráter permanece. Muitos passam a vida perseguindo prazeres momentâneos, buscando na acumulação de bens, no reconhecimento alheio ou nas sensações fugazes uma sensação de felicidade. Mas logo percebem que nada disso é suficiente. A satisfação sempre escapa, exigindo mais e mais. O estoico compreende que essa busca é ilusória e volta-se para dentro, cultivando aquilo que realmente importa. Um espírito forte, uma mente equilibrada e uma conduta reta. A dor e as dificuldades fazem parte da jornada humana, mas quem se ancora na virtude não se abala. A integridade não depende de circunstâncias favoráveis. Um homem de caráter segue firme em seus princípios mesmo quando tudo ao redor desmorona. Ele não age movido por conveniência, mas por convicção. Essa firmeza traz uma paz interior inabalável, pois a consciência tranquila vale mais do que qualquer prazer passageiro. A verdadeira felicidade não está em evitar a dor ou buscar o prazer, mas em se tornar alguém que pode enfrentar qualquer situação com dignidade e coragem. O prazer vem e vai. A dor chega e passa. Mas a virtude permanece. E quando vivemos de acordo com nossos valores mais profundos, encontramos algo que nenhuma circunstância pode tirar de nós. A serenidade de saber que estamos no caminho certo. A adversidade como mestra. Nenhuma grande alma se forja na comodidade. O conforto pode ser agradável, mas é na adversidade que o verdadeiro crescimento acontece. Os estoicos enxergavam as dificuldades não como punições, mas como oportunidades. Cada obstáculo, cada perda, cada revés da vida é um professor silencioso, pronto para nos ensinar aquilo que ainda não sabemos. Quem compreende essa verdade deixa de temer os desafios e passa a acolher-los como parte essencial do caminho. O fogo não destrói o metal, ele o purifica. Da mesma forma, as dificuldades não são inimigas, mas instrumentos de lapidação da alma. A dor ensina a resiliência, a frustração fortalece a paciência, a incerteza exige coragem. Cada experiência difícil é uma chance de nos tornarmos mais sábios, mais fortes, mais preparados para enfrentar a vida com serenidade. O estoico não pergunta, por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que posso aprender com isso? Os que tentam evitar todo o sofrimento acabam se tornando frágeis. Ao invés de fugir da adversidade, devemos enfrentá-la de frente, com a mente tranquila e o espírito firme. A tempestade que assusta a quem não está preparado é a mesma que fortalece aquele que aprendeu a navegar em águas turbulentas.
A diferença entre os que sucumbem e os que crescem não está na ausência de desafios, mas na forma como os encaram. Isso não significa que a dor seja algo a ser buscado, mas sim que, quando ela inevitavelmente chegar, podemos escolher como reagir. Podemos nos lamentar e nos vitimizar, ou podemos absorver as lições e seguir em frente, mais sábios e mais resilientes. Cada dificuldade vencida nos torna menos temerosos diante da próxima. É assim que construímos uma mente inquebrantável, não evitando os desafios, mas aprendendo com eles. A adversidade não é um castigo, mas um teste. E aqueles que a enfrentam com coragem, humildade e determinação descobrem que, ao final de cada dificuldade superada, há uma nova versão de si mesmos, mais fortes, mais serenos, mais próximos da sabedoria. A morte como conselheira. A maioria das pessoas evita pensar na morte. Encará-la parece desconfortável, até mesmo assustador. Mas, para os estoicos, lembrar-se da morte não é um exercício mórbido, e sim uma fonte profunda de sabedoria. A consciência de nossa finitude não nos paralisa, pelo contrário, nos desperta. Saber que o tempo é limitado nos ensina a valorizá-lo, a não desperdiçar nossos dias com futilidades e a viver com mais propósito e significado. A morte não deve ser temida, pois ela é a única certeza que temos desde o momento em que nascemos. Fugir desse pensamento não a tornará menos real, apenas nos fará desperdiçar a oportunidade de usá-la como guia. Quando aceitamos sua inevitabilidade, passamos a enxergar cada dia como um presente, cada momento como algo único e irrepetível. Assim, em vez de temermos o fim, aprendemos a honrar a vida. Lembrar-se da morte também nos liberta do medo. Muitas vezes adiamos decisões, deixamos palavras importantes por dizer ou evitamos seguir nossos verdadeiros sonhos porque acreditamos que sempre haverá tempo. Mas o amanhã não está garantido. O estoico compreende isso e por isso age com coragem. Ele não posterga o que deve ser feito, pois sabe que cada dia é uma oportunidade de viver com integridade e plenitude. Essa reflexão também nos ensina a cultivar a gratidão. Ao invés de tomarmos a vida como garantida, passamos a enxergar a beleza nos pequenos detalhes. Um momento de silêncio, o riso de um amigo, o calor do sol na pele. Saber que tudo isso é passageiro não nos entristece, mas nos faz aproveitar cada instante com mais presença e apreciação. Viver como se cada dia fosse o último não significa agir com desespero, mas sim com consciência. Significa fazer escolhas alinhadas com nossos valores, evitar arrependimentos desnecessários e buscar constantemente a serenidade e a retidão. Quando aceitamos a morte como conselheira, paramos de desperdiçar o presente e começamos, de fato, a viver. O silêncio e a reflexão. O mundo moderno é um turbilhão de estímulos. Notícias constantes, opiniões barulhentas, cobranças incessantes, tudo compete por nossa atenção e nos arrasta para longe de nós mesmos. No meio desse ruído, esquecemos de ouvir a única voz que realmente importa, a nossa. O estoicismo nos ensina que a sabedoria não nasce da agitação, mas do silêncio. Somente ao cultivarmos momentos de introspecção, podemos fortalecer a mente e encontrar equilíbrio. A verdadeira clareza surge quando nos afastamos do caos e voltamos nosso olhar para dentro. O sábio compreende que, sem reflexão, somos guiados pelo impulso e pelas circunstâncias, ao invés da razão e da virtude. Reservar um tempo para analisar nossos pensamentos e ações nos permite corrigir falhas e aprimorar nossa conduta. Cada dia deve ser uma oportunidade para esse aperfeiçoamento, pois a evolução não acontece no barulho, mas na pausa. No silêncio, aprendemos a escutar nossas emoções sem sermos escravizados por elas. A raiva, a ansiedade e o medo gritam alto quando estamos imersos no ruído externo. Mas, na quietude, conseguimos observar, luz com distanciamento, entendendo suas causas e escolhendo nossas reações com sabedoria. Dessa forma, nos tornamos senhores de nós mesmos, e não meros reféns das circunstâncias. A introspecção diária é um exercício de disciplina e humildade. Perguntar a si mesmo: agimos conforme nossos valores hoje? Fomos justos, pacientes e íntegros? Nos deixamos levar pelo ego ou buscamos a verdade? Nos permite crescer continuamente. Aquele que reflete sobre suas escolhas não teme o julgamento alheio,
pois encontra no próprio coração a resposta para o que realmente importa. Por fim, é no silêncio que a verdadeira sabedoria se revela. Quando o mundo parecer ruidoso demais, quando as vozes externas tentarem ditar seu caminho, busque a quietude. Nela, você encontrará as respostas que nenhum ruído poderá oferecer. A resiliência como caminho. A vida é imprevisível. Nenhum de nós está imune a perdas, frustrações ou dificuldades. No entanto, não é o que nos acontece que define quem somos, mas sim a forma como reagimos. Para os estoicos, a resiliência não é apenas uma virtude, mas um caminho essencial para a sabedoria. Aceitar a realidade com coragem, aprender com os desafios e seguir em frente sem ceder ao desespero são os pilares de uma mente inquebrantável. Os obstáculos não são barreiras intransponíveis, mas oportunidades disfarçadas. A dor pode ser um professor severo, mas é também um dos mais eficazes. Cada revés carrega uma lição que nos fortalece, nos ensina a paciência e molda nosso caráter. O sábio não se lamenta pela adversidade, mas a acolhe como parte natural da existência, pois sabe que a verdadeira grandeza não está em evitar dificuldades, mas em enfrentá-las com dignidade. A resiliência estoica não se baseia em insensibilidade ou negação do sofrimento, mas na aceitação serena do que não pode ser mudado e no esforço determinado para transformar aquilo que está ao nosso alcance. Quando entendemos que a dor faz parte da jornada, ela perde seu poder de nos paralisar. Em vez de resistência rígida, cultivamos uma força flexível que se adapta às circunstâncias sem se quebrar. O desespero surge quando acreditamos que a vida deveria ser diferente do que é. O estoico, porém, compreende que lutar contra a realidade é um desperdício de energia. Em vez disso, ele canaliza sua força para aquilo que pode controlar, sua própria atitude. Ao manter a calma diante da tempestade, descobre que a paz não depende das circunstâncias externas, mas da solidez interior. Persistir com serenidade, sem se deixar consumir pela amargura ou pelo medo, é o verdadeiro caminho para a grandeza. A resiliência nos ensina que não somos vítimas dos acontecimentos, mas arquitetos da nossa própria fortaleza interna. E, quando compreendemos isso, nada mais pode nos destruir. A serenidade como escolha. Em um mundo onde o caos parece ser a norma, manter a calma pode parecer um privilégio de poucos. No entanto, para os estoicos, a serenidade não é um dom inato, mas uma escolha consciente, cultivada dia após dia. Assim como um guerreiro treina seu corpo para a batalha, devemos treinar nossa mente para enfrentar os desafios com equilíbrio e lucidez. A tranquilidade não surge por acaso. Ela exige disciplina mental, autocontrole e uma profunda compreensão de nós mesmos. Diante de cada situação, temos duas opções: reagir impulsivamente, deixando que a raiva ou o medo nos dominem, ou respirar fundo e escolher a sabedoria. Cada instante nos oferece essa decisão, e a maneira como a tomamos define a qualidade de nossa vida. O estoico sabe que a impaciência e a inquietação são fraquezas que nos desviam do caminho da virtude. Ele entende que, ao permitir que emoções desenfreadas assumam o controle, perde-se a liberdade. A verdadeira força reside na capacidade de manter-se sereno, mesmo quando tudo ao redor convida ao desespero. Escolher a calma não significa ser passivo diante da vida. Pelo contrário, é um ato de poder. Quando nos recusamos a ser escravizados pelas circunstâncias, assumimos o comando de nossa própria existência. A serenidade nos dá clareza para agir com inteligência, coragem e propósito, sem nos deixarmos levar pelas tempestades momentâneas. No fim, a paz não é um destino, mas um estado interno construído todos os dias. E quanto mais cultivamos essa serenidade, mais nos aproximamos de uma vida plena, significativa e verdadeiramente sábia. Obrigado por assistir. Se este conteúdo trouxe valor para você, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar da sabedoria estoica. Espalhar ideias que promovem calma e clareza pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Agora, confira o próximo vídeo na tela para aprofundar ainda mais esse conhecimento.